Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com português, que é a matéria mais bonita que existe, e redação em concursos públicos. Você viu, nós teremos um concurso para Viçosa, Minas Gerais, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Bem, a banca será a Fundatec. Vamos conversar um pouquinho sobre esse concurso? Então veja só. Esse concurso tem 29 vagas, mais cadastro de reserva, níveis médio, técnico, superior, quer dizer, tem vaga para todo mundo. A remuneração vai de 1.600 até quase 7.500 e as inscrições elas vão de 30 de setembro a 29 de outubro e prova 2 de dezembro. Que tal já começar o ano que vem, né, efetivo no seu cargo? Bom, não é? Bem, para esse concurso haverá a prova teórica, né, objetiva, e terá um caráter eliminatório e classificatório. Então não basta tirar o mínimo, tem que tirar o máximo, já que é classificatória. Haverá prova de redação para ajudante administrativo, também eliminatória e classificatória, prova discursiva para alguns cargos e prova prática para outros cargos. Em relação ao português, eu coloquei aqui nível superior, mas não muda, né, em relação ao nível médio, não. Você vai ver que nós temos aqui o trabalho relacionado a texto, tanto da compreensão, que é a leitura, quanto a interpretação, que é a leitura daquilo que aparece implícito no texto, seja na forma de pressuposto, de subentendido. Nós temos aqui qual é a diferença entre um fato, uma opinião, a intencionalidade discursiva. Temos a questão das ideias principais e secundárias, recursos de argumentação. Você, por exemplo, tem um texto e lá nesse texto aparece dizendo que foi segundo o Código Penal. Isso é um argumento de autoridade. Segundo o professor fulano de tal, né? Então temos que reconhecer os argumentos, os recursos de argumento. A questão de linguagem e comunicação, observando, por exemplo, a questão das variações linguísticas, e aqui entram alguns conceitos, o conceito de oralidade, o conceito de regionalismo, né, um conceito de neologismo que nós precisamos conhecer. Tanto aparece aqui a questão de gênero textual, você sabe, por exemplo, a diferença de um conto para uma crônica, a tipologia textual, então você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo, cobra-se a intertextualidade e também a questão de coesão e coerência textuais, sempre muito presente nessa prova. A questão de léxico, trabalhando a significação e substituição de palavras, então, trabalhando sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo, e também a paráfrase, que é você dizer a mesma coisa em outras palavras, já que sinônimos são sentidos semelhantes. A ortografia também aparece aqui, com o emprego de letras e hífen e acentuação gráfica, já cobrando o quê? O novo acordo ortográfico, certo? Temos aqui também figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora, uma metonímia e uma comparação? Então tem que bater o olho e saber. Veja que aparece a fonologia, então temos a questão relacionada a fonemas e grafemas, quer dizer, sons e letras. Temos o estudo da morfologia, não só com as 10 classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção, mas não é apenas você identificar ou saber flexionar, é você também saber empregar.
Então, você tem o pronome o e o pronome lhe. Quando você usa um e quando você usa o outro. Além disso, você coloca esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Quer dizer, próclise, mesóclise e ênclise. Entra aqui dentro também a estrutura e formação de palavras. Na estrutura, os chamados morfemas, então radical, vogal temática, tal, e a formação de palavras. Você sabe a diferença de uma derivação para uma composição? A sintaxe também aparece, tanto nas funções sintáticas, e eu pergunto, você sabe bem assim a diferença de um objeto indireto, um complemento nominal ou um adjunto de nominal? Ah, mas é possível você saber com uma dica muito rápida, tá? E período composto, você sabe o que é uma oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de gerúndio? Pois é, não morde não, é fácil, cada oração tem uma característica que você bate o olho e identifica. Bem, nós temos aqui a questão da regência também envolvendo crase, a concordância, a pontuação. Ou seja, o programa é muito grande. Como estudar isso? Bem, como você não tem só português para estudar, eu entendo que a melhor maneira, e isso daí mais de 40 anos de concurso público tem me mostrado, para você estudar o português é exatamente em questões comentadas da banca. Então veja, por exemplo, esta questão de 2024 da Câmara Municipal de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, para analista de tecnologia da informação. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta o fragmento "Os estudos universitários são considerados pela Justiça" reescrito da voz ativa. Então, eu vou te dar um exemplo aqui embaixo. Veja que eu coloquei duas frases. Eu comi o bolo foi comido por mim. Em eu comi o bolo, o sujeito pratica a ação. Então, isso é a chamada voz ativa. Quando eu digo que o bolo foi comido por mim, você vai ver que o bolo está recebendo a ação de ter sido comido. Então, isso é a voz passiva. Como que você passa da ativa para a passiva? A primeira coisa que você faz é trocar a posição desses dois elementos aqui. Então, veja que o eu veio para cá como por mim e o bolo veio aqui ficar como sujeito, certo? Se você passar da passiva para a ativa, inverte, certo? Agora, muito importante você observar é a questão do verbo. Por quê? Porque esse verbo da voz ativa, ele virá aqui, ó, para um verbo no particípio. Por isso, comido. E vai ser colocado o verbo ser no mesmo tempo desse comi. Então, comi vai dar foi comido. Se eu dissesse aqui, por exemplo, como, vai ficar é comido. Se eu disser eu comerei o bolo, eu vou dizer que o bolo será comido por mim. Percebeu? Então é isso que você precisa observar na questão. Olha só, aqui está pedindo para passar para a voz ativa, então eu tenho que inverter. Os estudos vai passar a ser o sujeito da oração, então os estudos passa a ser sujeito, né? E nós vamos colocar o pela justiça, os estudos, perdão, passa a ser, né, o elemento complemento que aparece aqui e a justiça passa a ser sujeito. Então eu terei que dizer que a justiça fará alguma coisa. Pronto, eliminei letra A, eliminei letra E. Agora, o que vai acontecer neste caso? Eu terei os estudos passando a objeto direto. Então, aqui, ó, os estudos universitários, os estudos universitários, os estudos universitários. Pronto. Quem é que vai matar isso daí? Vai ser os são considerados. Então, eu tenho que colocar o considerar no presente do indicativo, porque são é presente. Então, veja, poderá, primeiro, que não é o verbo poder que a gente usa, segundo, que ele está no futuro. Agora, eu tenho aqui, ó, vai passar, não é o verbo ir que a gente vai usar, mas sim a forma
considera. Então, passando, os estudos universitários são considerados pela Justiça para voz ativa, eu terei a Justiça considera os estudos universitários. Percebeu? Então, muito importante é você observar esse jogo do verbo aqui, ó. Se eu passo da ativa para passiva, eu uso o verbo ser mais o particípio. E esse verbo ser, ele ficará no mesmo tempo, né, daquele verbo lá de cima, certo? Do comi. Se eu for fazer o inverso, eu colocarei o verbo comer no tempo do verbo ser. Só fazer a inversão. Tranquilo? É assim que a gente aprende, com dicas rápidas e certeiras. Bem, se você vai fazer a prova de redação, esse com cargo aí de ajudante administrativo, você verá que essa prova, além de eliminatória, classificatória, ela será aplicada junto com a prova objetiva. O que eles vão avaliar? Vão avaliar conteúdo, estrutura, expressão. E aí, o que acontece? Aparecem as dúvidas mais comuns. Como que eu entendo o tema para que eu não fuja dele? Bem, se tiver um texto motivador, como eu utilizo? Como eu organizo as minhas ideias? Como eu faço uma introdução eficiente e uma conclusão eficiente? Como que eu argumento? Isso daqui é muito importante, de forma convincente. Como eu faço para trabalhar a coesão e a coerência? E será que meu vocabulário está corretamente utilizado? Será que eu estou obedecendo margens? E o número de parágrafos que eu devo fazer? Será que a minha letra está certa ou será que eu tenho que corrigir algo na minha letra? E aí, conhecimentos ortográficos e gramaticais, como anda aí o meu acordo ortográfico, por exemplo, né? Um novo acordo ortográfico? Bem, eu trabalho então redação com orientações e correções individualizadas. As correções e as orientações são feitas por mim e não por monitor. Isso será feito de acordo com o seu concurso. Tenho videoaulas com orientações e isso é muito bom que seja videoaula. Você pode assistir a quantas vezes você quiser. Também PDF. Tenho indicação dos temas e um material para você ampliar o seu repertório cultural e daí você ter argumentos. E são pacotes com 4 redações. Você fará uma redação, mandará para mim, eu corrijo, passo todas as orientações necessárias, aí depois você faz a terceira. Você fará 4, dará para resolver tudo o que você precisa. Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português, tá? E você quer fazer mais de 100 questões desta banca, tá? Trabalhando uma por uma, letra por letra, observando cada dica necessária, conheça o meu curso de português em questões para o SAAE de Viçosa, certo? Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que você fecha a prova estudando aí com o tio Paulo. E a redação, se for o seu caso. Bem, você vai perceber que você pode, com toda certeza, fazer cursos com muita qualidade e por precinhos muito humanos, certo? Se você quer que nós ajudemos você a passar nesse concurso, seja nosso aluno. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.